Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos num texto da Palavra de Deus. E no mês de abril, nós iremos trabalhar sobre o tema O Nosso Socorro vem do Senhor, no Salmo 121. Que Deus continue falando profundamente aos nossos corações neste mês. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, te agradecemos pela nossa proteção, te agradecemos, Deus, porque o Senhor Deus tem nos fortalecido quando nós precisamos, quando nós necessitamos. Te agradecemos, Pai, pela nossa salvação em Cristo Jesus. E te pedimos, fala o nosso coração, trata, Pai, a nossa vida neste momento através da Tua Palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 121, que tem como título Deus, o fiel guarda dos homens. Diz assim este salmo da Palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Existem algumas músicas que falam profundamente ao nosso coração. E quando nós as ouvimos, começamos a pensar sobre determinadas situações que estão ao nosso redor. Essas músicas, elas têm uma forma poética, mas também uma forma de falar diretamente de como está ocorrendo a vivência do ser humano. E uma dessas músicas tem como título Clube de Esquina 2, que é uma composição de Milton Nascimento e Lô Borges. Ela foi escrita em 1972. A música nos fala sobre uma busca constante de muitos por algo que não sabemos o que é. Ela nos fala sobre a decisão que nós tomamos em determinadas realidades da vida sem olhar para trás. Ela nos fala que diante dessas escolhas que nós fazemos, nós enfrentamos o novo. Nós enfrentamos desafios e não perdemos a esperança de ver os nossos sonhos realizados. A música nos fala sobre a continuidade constante da vida. E sobre esta continuidade constante que nós não podemos parar. Uma parte da letra desta canção nos fala o seguinte: e o rio de asfalto, e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio, esquina de 1 milhão, quero ver então, gente, 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 e lá se vai mais um dia. Os autores da música, eles demonstram que em alguns momentos da vida, nós podemos nos tornar tão insensíveis por causa das nossas buscas, por aquilo que nós queremos, que perdemos a importância daquilo que realmente tem valor. Nos tornamos simplesmente só gente.
mais um em 1 milhão. Somos conhecidos pelos nossos ofícios: pastor, professor, comerciante, mecânico, psicólogo, dono ou dona de casa e muitos outros. E olhamos todas essas realidades e não nos apercebemos que somos somente mais um número. Quando nós olhamos para o Salmo 121, o Salmo ele nos mostra uma realidade completamente diferente daquilo que está presente no mundo que nós estamos vivendo em nosso tempo. O Salmo nos fala de alguém que não é só um número diante de Deus. O Senhor conhece o nosso nome, Ele sabe quais são as nossas conquistas, Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos erros, mas, mesmo diante de tudo isso, Ele decidiu na eternidade nos amar. E não somente nos amar, Ele decidiu fazer parte das nossas vidas. Diante desta verdade, a gente precisa, como cristãos, como aqueles que foram alcançados pelo amor incondicional do nosso Deus, nós temos que escolher confiar em Deus. Pois escolher confiar em Deus significa a decisão certa, seja qual for a realidade que estejamos enfrentando. Por isso, irmãos, nós queríamos meditar nesta noite sobre o tema: o nosso socorro vem do Senhor, por isso podemos confiar nele. O nosso socorro vem do Senhor, por isso podemos confiar nele. Em primeiro lugar, irmãos, podemos confiar em Deus como nosso socorro, porque Ele intervém na nossa história. Olha bem o que nos diz o versículo 1 e o versículo 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Existem situações nas nossas vidas que são muito difíceis. Situações que nós enfrentamos e por muitas vezes nos perguntamos por que essas situações elas permanecem por tanto tempo. Isso pode ser uma crise no casamento, pode ser a possibilidade ou a realidade do desemprego, pode ser a reprovação em um determinado concurso público, pode ser uma doença que surge quando menos estávamos esperando. As situações difíceis, elas acontecem conosco. E a realidade que, se estamos respirando, se estamos vivos, todos nós podemos enfrentar provações. E o salmista, ele começa esse salmo prevendo que vai passar por um momento de grande tensão, uma situação que poderia destruir totalmente a sua vida. Sua pergunta demonstra no coração dele ansiedade, o sentimento de incapacidade diante das turbulências que podem acontecer na vida. E essas turbulências, elas são reais.
Elas podem acontecer na minha vida e na tua vida. Ele está realizando uma viagem perigosa. Não havia certeza, pelo padrão humano, que ele conseguiria fazer uma viagem com uma determinada segurança. Ele estava sozinho. Tudo isso causava nele temor. Tudo isso trazia para a vida dele determinados questionamentos. Por isso, ele faz uma pergunta: de onde vem o meu socorro? Como eu posso chegar ao meu destino? Como eu posso chegar aonde eu quero alcançar da melhor forma? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O salmista nos faz pensar, irmãos, sobre os perigos da vida. Havia, nesse tempo, quando ele escreveu este salmo, havia a possibilidade real de ataque de ladrões que ficavam escondidos nas montanhas. Também ali havia os inimigos que não somente desejavam, mas buscavam a morte e atacar no momento certo. Havia nele, naquele homem, em seu coração, o questionamento, a dúvida: em quem poderei confiar? Mas diante desta realidade, das coisas que poderiam acontecer a ele, pelas lutas que ele estava enfrentando, ele mesmo responde a esta pergunta, porque ele encontra em Deus a resposta certa. E ele diz que nós podemos confiar no nosso Deus, no Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso Deus, Criador e mantenedor, é o Deus que zela por cada um de nós. Irmãos, Deus intervém na nossa história quando nós estamos precisando da sua intervenção. Deus, Ele sempre vem ao nosso socorro quando nós estamos enfrentando as maiores lutas da vida. Deus não nos abandona. Por muitas vezes, podemos nos sentir ameaçados. Por muitas vezes, podemos nos sentir sozinhos. Por muitas vezes, podemos nos sentir com medo. Mas, nestas horas de angústia, onde o nosso coração fica atribulado, Deus nos chama para nós continuarmos acreditando nele. Deus nos chama mais uma vez para confiarmos nele, pois ele está no seu trono, governando todas as coisas. Nada do que acontece fora da permissão de Deus. Deus conhece a nossa vida. A nossa fé como homens e mulheres de Deus, ela não está fundamentada nas possibilidades humanas. A nossa fé está fundamentada na certeza que nós somos os filhos daquele que nos amou, daquele que intervém diretamente naquilo que nós estamos necessitados. Deus cuida de cada um de nós.
Deus cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida e Deus nunca irá nos abandonar. Por isso, hoje, não deixe de confiar que Deus nos socorre. Não deixe de acreditar que Ele sempre virá ao nosso encontro para estender a sua destra fiel e nos proteger. Se o teu coração hoje se encontra angustiado pelas possibilidades que a vida tem apresentado a você, nós precisamos buscar ao Senhor. Se você está com medo do futuro, busque ao Senhor. Porque nós, pela palavra de Deus e por aquilo que Deus tem falado conosco, Ele ouve as nossas orações. E não somente ouve as nossas orações, Ele trata as nossas vidas. E não somente ouve e trata as nossas vidas, mas também Ele nos concede a vitória que nós precisamos. Em segundo lugar, irmãos, podemos confiar em Deus como nosso socorro, porque Ele é a nossa proteção. Olha bem o que nos diz o versículo 3 ao versículo 6. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Na vida, irmãos, nós podemos confiar em algo que não traz uma verdadeira segurança. Nós podemos confiar na nossa condição financeira, nós podemos confiar na nossa capacidade intelectual, podemos confiar nas nossas conquistas, mas a realidade é que, quando confiamos em tudo isso, podemos nos enganar. E ao nos enganarmos, podemos sofrer e sofrer muito. A nossa vida, ela precisa sempre estar em Deus. O salmista, ele está demonstrando no versículo 3 ao versículo 6 que o nosso Deus, ele não falha. Ele não é como algumas pessoas, alguns indivíduos, que não cumprem os seus compromissos ou as suas promessas. O nosso Deus é um Deus que sempre está realizando aquilo que está na tua palavra. O nosso Deus, ele é fiel para com a sua palavra. O mesmo Deus que cuidou de Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que cuidou de José no período de lutas, de tribulações, o mesmo Deus que cuidou de Ana na sua angústia, no seu sofrimento, o Deus que sustentou Elias no momento de tristeza profunda, é este mesmo Deus que também cuida da sua vida, que cuida também da minha vida. O nosso Deus não dormita. O nosso Deus está 24 horas cuidando de cada um de nós. Ele é o nosso protetor. Sempre está atento às nossas maiores necessidades. É em Deus que nós encontramos o alívio para o nosso coração quando nós estamos muito preocupados. É neste momento que nós buscamos a Deus em oração e encontramos a paz que excede todo entendimento. Porque quando nós oramos, Deus vai nos fortalecendo
e nós depositamos toda a nossa confiança nele. Em Deus, nós encontramos a calma necessária para a nossa alma. Em Deus, entendemos que as suas bênçãos estão constantemente sobre as nossas vidas. Irmãos, quando nós passamos pelas dificuldades da vida, não podemos esquecer que o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Deus escolheu me salvar. Deus escolheu te salvar. Nós estamos caminhando neste mundo, mas a nossa caminhada ela não é sem sentido. Nós estamos caminhando para a eternidade, para a glória. E a nossa caminhada, por mais difícil que seja, nós temos a convicção que o nosso final não é neste mundo. Seja qual for a ameaça que nós estejamos enfrentando, nós podemos ter a certeza em Jesus Cristo que o resultado final sempre será a vitória. Porque no amor de Deus, somente no amor dele, nós somos mais do que vitoriosos. Talvez, diante de determinados acontecimentos, possamos nos sentir inseguros, sem proteção, mas o salmista nos mostra que Deus está nos chamando constantemente para estar sempre perto dele, próximo dele, sempre confiando na sua proteção. Independente de qual seja a realidade, as situações que estão nos cercando, nós precisamos sempre estar perto do Senhor. Porque vivendo em Deus, sempre teremos a verdadeira segurança. O salmista no Salmo 91, versículo 7, nos fala um pouco sobre esta realidade que precisa sempre fazer parte das nossas vidas. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por mais que as notícias hoje busquem nos desanimar, buscam nos tirar a coragem para prosseguir, por mais que vejamos homens que têm em seu coração sempre buscar o poder, sempre buscar o enriquecimento ilícito, sempre menosprezando o temor a Deus por causa dos desejos desenfreados pelo pecado, o salmista está nos mostrando que nós podemos confiar em Deus, pois Ele é o nosso socorro e vai nos proteger para não cairmos. E se em determinada situação, em determinada realidade, nós nos sentimos fracos, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai nos levantar, nos colocar de pé e nos fortalecer para que cada um de nós continue a caminhada. Em terceiro e último lugar, irmãos, podemos confiar em Deus como nosso socorro, porque a nossa eternidade está em suas mãos. Olha bem o que nos diz o versículo 7 e versículo 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Victor Frankl relata em seu livro Em Busca de Sentido que encontrou uma mulher que já tinha sido rica
e que estava num campo de concentração no período da Segunda Guerra Mundial. Esta mulher, poucos dias antes de morrer, ali naquela cama, por causa dos maus tratos que ela tinha sofrido, ela disse a ele o seguinte: depois de tudo que tive e perdi, pude perceber a importância da vida eterna. Irmãos, o salmista, no versículo 7, no versículo 8, ele termina este salmo dizendo que a totalidade da nossa vida está segura em Deus. Hoje, nós estamos protegidos em Deus, mas estaremos também seguros quando a morte chegar. A nossa vida não se resume ao aqui e agora. A nossa vida não se resume àquilo que está acontecendo no mundo. Deus nos predestinou e nos salvou para vivermos com Ele na eternidade. A eternidade faz parte da nossa existência. Seja onde nós estivermos, Deus estará conosco. Para os filhos de Deus, a morte não tem e nunca terá a última palavra. A morte não é o fim para os santos de Deus. Nós precisamos sempre ter essa convicção como filhos de Deus. A morte não é o nosso fim. Nós confiamos no Senhor. Toda a nossa existência está nas mãos de Deus. A morte para nós é a porta de entrada para os céus. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como sendo Salvador e Senhor serão recebidos de braços abertos pelo nosso Deus. Todos esses que por muitas vezes sofreram aqui neste mundo determinadas circunstâncias, determinadas realidades, por ser fiel ao Senhor, todos eles encontrarão na glória o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá, irmãos, não haverá pecado, não haverá mais medo, não haverá mais decepções e nem choro. Toda lágrima, ela será enxugada. Estaremos com os nossos irmãos da Igreja de Cristo de todos os tempos. E o mais importante é que estaremos diante do nosso Deus. Quão maravilhoso isso será! Quão maravilhoso isso será, pois estaremos face a face e contemplaremos o eterno para todo sempre. Quando nós temos esta compreensão daquilo que é a vida, nós entendemos que o nosso Deus, Ele continua conosco, não somente aqui, mas também quando nós enfrentarmos as situações mais difíceis, até mesmo quando nós enfrentarmos a morte. Por isso, igreja, Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe daquilo que nós temos enfrentado neste momento. Deus sabe das guerras que nós temos travado. Mas, diante de todas essas circunstâncias, o Senhor, nosso Deus, Ele nos diz: não desanime. As lutas que vocês estão enfrentando podem trazer grande sofrimento, mas eu sou o Senhor e continuo sendo aquele que te fortalece. Se a verdadeira igreja, irmãos, aqueles que são submissos à palavra de Deus, aqueles que são submissos ao senhorio de Cristo,
ainda não foi destruída, é porque nós pertencemos a Ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para nós terminarmos, irmãos, queríamos dizer que não sabemos como está o seu coração nesta noite, mas Deus sabe. Talvez as lutas que você tem enfrentado, talvez as perdas que você tem sofrido neste momento, tem te colocado num poço que parece impossível sair. Talvez a dor que você tem sentido no teu coração hoje tem feito com que você não acredite mais em dias melhores, que você não tenha mais esperança. Mas esse texto que nós lemos, Salmo 121, nos mostra, irmãos, que Deus nos ama, nos mostra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ama, nos mostra que a vida com Jesus é uma vida de constante esperança. O Senhor Jesus, Ele renova a nossa esperança todos os dias. É a vida centrada no Cristo. É o fortalecimento não vindo do meu próprio coração, não vindo da minha própria força, mas vindo do Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Nós não podemos deixar de confiar no amor de Deus. Não podemos, irmãos. Precisamos confiar que o nosso socorro, que o nosso auxílio vem do Senhor. Jesus sempre está conosco. Sempre está conosco. Por isso, não desanime. Continue caminhando. Se está difícil, se o teu coração tem dito para você mesmo, não dá mais, o nosso Deus, Ele está ministrando ao nosso coração nesta noite. Nós podemos confiar nele e nele nós podemos alcançar a vitória. Nunca podemos esquecer que nós somos barro nas mãos do olheiro e que o nosso olheiro é o próprio Deus. Ele está nos moldando para vivermos coisas melhores. E quando nós, diante das lutas, não acharmos que podemos prosseguir, acharmos que não dá mais, precisamos fazer como o salmista, precisamos gritar: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra. Que Deus nos abençoe. Senhor, quantas foram as vezes, Pai, que enfrentamos determinadas adversidades? Quantas foram as vezes, Pai, que choramos na Tua presença? Quantas foram as vezes, Pai, que orando parecia que a realidade não iria mudar? Achávamos, Pai, que tinha chegado o fim. Achávamos que não havia mais possibilidades. Mas, naquele momento, nós gritamos, Pai, de onde vem o nosso socorro? E entendemos que o nosso socorro, ele vem de Ti. Não porque nós merecemos, Pai, somos falhos, somos errantes, mas o Teu amor, ele é incondicional para com as nossas vidas. Por isso, Deus,
aqui nesta noite, Pai, Tu conhece cada coração, cada pessoa que está acompanhando esta mensagem. Te pedimos, Pai, que o Senhor Deus continue a nos fortalecer diante das adversidades, diante das lutas. Que o Senhor Deus continue a moldar o nosso coração. E que ao enfrentar, seja qual for o tipo de dificuldade, que não confiemos na nossa própria força, no nosso próprio querer, mas que busquemos sempre a Ti. Sempre em Ti nós encontraremos o fortalecimento e também, Deus, encontraremos a resposta certa. Somente em Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta igreja, por fazer parte desta comunidade, a primeira igreja presbiteriana em Queimados. Te agradecemos porque aqui, Deus, a Tua palavra ela tem sido pregada, vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido transformadas, casamentos restaurados, relacionamentos, Pai, restaurados, portas têm sido abertas, mas também, Deus, aquelas portas, Pai, que nos fazem mal, têm sido fechadas. Tudo porque aqui neste lugar há uma preocupação de sermos fiéis à Tua palavra. Por isso, Deus, nós te agradecemos pela ação do Teu Santo Espírito sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada pessoa, de cada irmão. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor Deus continue a acrescentar aqueles que vão ser salvos. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos
Deus.